Pessoal, nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês, depois de mais de 2 anos lendo livros de literatura clássica, eu quero aqui passar para vocês os 4 principais ensinamentos que eu tive depois de ler esses livros. Eu já fiz um vídeo parecido como esse, mas ao invés de eu falar sobre literatura, eu falei sobre livros de desenvolvimento pessoal. E desde aquela época, eu comecei a ler literatura e comecei a gostar muito desse tema. Como vocês já sabem, para quem já viu vídeos anteriores, sabe que eu não comecei lendo literatura, eu comecei lendo desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, livros técnicos e tudo isso mais. E aí, depois de um tempo, depois de uns 2 anos, eu comecei a ler literatura. E depois que eu comecei, eu não parei mais. Inclusive, para quem assiste os vídeos, sabe que hoje em dia eu gosto mais de literatura do que desenvolvimento pessoal, apesar que eu leio os dois gêneros. E claro, galera, esse vídeo não é um vídeo fácil de se fazer, porque eu tive várias reflexões. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco que eu tenho um bloco de notas em que eu vou anotando as melhores passagens que eu vejo nos livros. Quando eu vejo algo que me fez refletir, algo que me impactou de uma certa forma, eu anoto para que eu possa me lembrar dessa frase depois. Então, vocês vão ver que tem muitas frases, tem muitas passagens, porque eu tive muitas reflexões. Mas eu tentei separar 4 que foram as que mais me impactaram, que mais me fizeram refletir a partir das leituras desses livros. Aqui, ó, já mostrando para vocês, antes de falar dos livros, para vocês verem aqui, ó, como eu tenho várias passagens de livros de literatura. Aqui eu tenho anotação de tudo, desde a anotação de livros de desenvolvimento pessoal, como também de literatura, ó. Vocês podem ver aqui que tem várias frases com cada página, certo? Aí eu vou justamente colocando a qual livro vai se referir aqui, ó, no caso é Grande Sertão Veredas, E aí anterior aqui, deixa eu ver qual é que era, ó, 1984, ó. E aí vocês vão vendo que eu realmente vou anotando todas as frases que me impactaram, até frases grandes aqui, passagens grandes dos livros, porque justamente eu gosto sempre de anotar para lembrar dessas reflexões depois e aumentar meu repertório, Eu não gosto muito de ler o livro e depois esquecer dele para sempre, Quando eu tenho vontade de reler ele ou lembrar do que ele falava, eu venho aqui no meu bloco de notas e dou uma olhada do que eu tinha anotado desse livro. Então serve realmente como até uma forma de eu ficar consultando de tempos em tempos. Mas galera, vamos lá. A primeira lição que eu tive é a seguinte: se nós errarmos, que vamos errar porque somos seres humanos, nós precisamos passar por um período de redenção. E para quem conhece já de literatura, para quem já leu clássicos, sabe que essa lição vem muito de Crime e Castigo do Dostoiévski. Mas não só Crime e Castigo, tem outros livros também, inclusive Irmãos Karamazov, que eu estou lendo agora, que o celular está apoiado nele. Mas Irmãos Karamazov também fala muito sobre isso. E por que eu trouxe essa lição como sendo uma das principais? É porque nós, como eu falei, nós somos seres humanos e nós vamos errar. Mas o problema não está em errar, mas da forma que a gente enxerga os nossos erros. Muitas vezes a gente passa por problemas e até justamente como eu falei, comete erros, só que a gente não quer passar pelas consequências desses erros. E quando a gente não passa pelas consequências desses erros, a gente fica com isso na nossa cabeça, porque a gente não passou pelo nosso período de redenção. A gente não meio que se perdoou em relação a esse erro. Quando a gente comete alguma coisa, quando a gente faz algo que é contra a nossa natureza, vamos dizer, quando a gente comete realmente algum erro, a gente tem que passar por um período em que vamos colher as consequências desses erros para que nós possamos tanto aprender as lições por trás disso, como também aceitar que nós erramos e aí a gente reflete para que a gente possa melhorar e não cometer esse erro de novo. O problema é que quando a gente não passa por esse período, isso fica enraizado na nossa mente e a gente não consegue passar para a próxima fase, porque a gente não passou pelas consequências desse erro. Então, Crime e Castigo é um livro que majoritariamente fala muito sobre isso, fala muito sobre redenção, e é algo que é muito importante da gente ter em mente, porque muitas vezes nós queremos nos desviar da consequência, A gente quer cometer o ato, quer fazer a ação, mas não quer colher os frutos dessa ação, independente se ela for ruim ou boa. E esse caminho, ele realmente é mais difícil, É complicado. Ninguém quer passar pelas consequências dos seus atos, mas ele é necessário para que a gente possa amadurecer. Enquanto a gente fica tentando fugir das consequências, da realidade, vamos dizer, a gente nunca vai conseguir melhorar e nem conseguir amadurecer de fato. Eu até fiz um vídeo falando sobre Dostoiévski, que eu vou deixar no card aqui para você assistir depois, mas ele, até então, dos autores que eu li, é o que mais trabalha esse tema. É o que fala realmente sobre a questão do perdão. Mas não só perdão em relação a Deus, mas também perdão consigo mesmo. Para você conseguir ter esse perdão, você precisa entender o que você cometeu, o erro que você cometeu, passar pela redenção, e aí depois você vai entender e vai conseguir amadurecer e lidar melhor com esse erro. Pessoal, vocês vão até perceber que eu falo muito de literatura russa, que é um dos maiores exemplos que eu dei a Dostoiévski,
Mas eu também vou falar sobre outros autores, fiquem tranquilos. Só que é porque realmente até então o que eu mais li foi literatura russa, mais especificamente Dostoiévski. Então muitas das lições que eu tive foram baseadas nos livros dele, certo? Então se vocês até quiserem se aprofundar mais, como eu falei, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo sobre Dostoiévski. Pessoal, lembrando que todos os livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo meus links de afiliado da Amazon na descrição para que vocês possam comprar esses livros e ler eles também. Pessoal, seguindo aqui para outro ensinamento, e esse ensinamento aqui ele foi muito impactante comigo porque eu tinha uma visão um pouco diferente sobre isso, que é o seguinte: a inteligência em excesso ela pode se transformar em ego. E vamos lá, vamos começar, né? Eu acho que todo mundo, né, todo ser humano já teve o desejo, a vontade de ser mais inteligente, conseguir entender melhor sobre a vida, conseguir ser uma pessoa com melhor raciocínio e até lidar melhor com os problemas da vida. Só que o problema é que quando a gente alimenta muito a nossa mente com inteligência, a gente começa a involuntariamente se sentir superior a outras pessoas. Tem até uma frase que é bem conhecida, não sei quem é o autor dessa frase, mas é falando que o sábio não é o que sabe mais, mas é o que reconhece que ele sempre tem algo a aprender. Quando a gente começa a ficar muito inteligente, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma acima, como se a gente realmente fosse mais inteligente do que todo mundo e vai começando a perder a humildade. Isso é um dos problemas de você se tornar muito inteligente. E a gente vê muito isso no livro Flores para Algernon, em que o personagem principal, ele quer ser mais inteligente, né? Ele é uma pessoa que tem deficiência mental e ele quer ser mais inteligente porque na mente dele ele vai conseguir ter mais amigos. Só que acontece o contrário. Ele fica tão inteligente, mas tão inteligente, que ele começa a se isolar das outras pessoas e começa a ver as pessoas de uma forma como se elas fossem inferiores. E o problema do excesso de inteligência, e que eu já vi inclusive de forma prática, não só em livros, né, eu conheço pessoas que são assim, que as pessoas elas conseguiram conquistar muitas coisas na vida, elas se tornaram realmente pessoas muito inteligentes, né, com muita capacidade, mas elas começaram a se achar superior e começaram a se isolar, porque elas achavam que nunca ia conseguir ter um papo interessante com ninguém, que ninguém ia conseguir entender o lado delas. E aí o que aconteceu? Elas acabaram entrando em um complexo de ego, né, achando realmente que por elas serem mais bem-sucedidas, por elas terem mais conhecimento, por elas estudarem mais, elas seriam superiores às outras pessoas. Isso é um grande problema. E eu digo que é um grande problema porque muitas vezes a gente não vê esse lado negativo da inteligência. A gente quer ser sempre inteligente, sempre melhorar, sempre ser mais esperto, e não acaba percebendo que isso pode nos isolar de outras pessoas. E muitas vezes as outras pessoas, mesmo que não tenham um nível intelectual tão alto assim quanto você, enfim, quanto a pessoa que é inteligente, elas podem se ensinar coisas. Né? Eu vi isso muito num livro chamado A Vida Intelectual, em que você pode aprender com tudo que acontece. Até uma conversa mudando, normal, assim, que não tem nada de intelectual, você pode sentir algum aprendizado. Então, o problema é realmente quando a gente fica inteligente e perde a nossa humildade, quando a gente acha que a gente não vai conseguir nada de interessante no mundo, porque nós achamos que já chegamos no limite e que a gente só vai conseguir aprender com pessoas mais inteligentes do que que a gente precisa estudar mais. Enfim, existe também esse lado negativo e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Né? E foi lendo justamente Flores para Algernon e outro também que fala muito sobre isso, que é Memória do Subsolo, do Dostoiévski também, em que a gente percebe que os personagens, eles vão realmente acumulando inteligência, eles se isolam. E assim, quando você para ver, uma pessoa que se isola por ser muito inteligente não é tão inteligente assim, né? Inclusive, isso é até uma ponte, né, para a terceira lição que eu vou falar agora, que é a seguinte: nós, seres humanos, temos uma tendência inconsciente a buscar o sofrimento. É claro, pessoal, que isso não é todo mundo, tá? Não estou querendo generalizar. Realmente tem pessoas que têm uma natureza mais feliz, mais alegre, que não buscam sofrimento. Mas conforme também você vai ficando mais inteligente, você vai ficando mais intelectual, você acaba, de certa forma, inconscientemente buscando sofrimento. E eu vejo isso muito em livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Porque justamente o excesso de você se achar uma pessoa mais inteligente, né, você acaba, como eu falei, buscando a solidão, buscando o sofrimento. Outra coisa também que eu vejo muito, né, em um livro que eu vejo muito é o quê? Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Porque o personagem principal, ele se acha superior às outras pessoas porque ele é niilista. Ele acha que por ele ser niilista, né, ele tem uma inteligência maior, é mais intelectual. Mas ele não percebe que dessa forma ele está se isolando dos amigos dele, ele está atraindo pessoas que não gostam dele, até mesmo vai se isolando da própria família, porque ele se acha superior e aí ele não percebe que ele está buscando sofrimento. Porque você não acreditar em nada, tudo bem, não tem problema, mas você se achar superior do que outras pessoas porque você não acredita em nada, isso só vai trazer sofrimento, porque você vai se isolar, você vai ficar com muitas ideias na cabeça, muitas contradições, e você não vai conseguir conversar com ninguém sobre isso, porque você vai sempre se achar superior.
né? Não vou dar spoiler do que acontece em Pais e Filhos, mas não é uma coisa muito boa que acontece com o personagem principal. E bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho que a maior parte das pessoas já leram, e vocês percebem que o personagem ele era muito mimado e ele se sentia superior a outras pessoas. E no final do livro, né, tem a melhor frase de todas, que é a mais conhecida, que diz ele que não passou, né, o legado de miséria para ninguém, que ele não teve filhos. Você percebe que o próprio Brás Cubas parece que ele procura o sofrimento. Ele tem muita chance de viver bem, de conhecer pessoas boas, né, de ter uma carreira, mas ele sempre escolhe ir atrás do pior caminho. Porque parece mesmo que nós, seres humanos, temos uma tendência a buscar coisas que não nos fazem bem. Seja em questão de companhia, de amizade, seja realmente atrás de coisas superficiais. Parece que é mais complicado a gente buscar coisas que nos fazem bem, né? Eu acho que todo mundo que já desenvolveu o hábito de se exercitar, de comer bem, sabe o quanto é difícil, né? E o quanto é mais fácil você chutar o balde, ficar comendo um monte de porcaria e não fazer nada. É uma forma inconsciente mesmo da gente buscar a zona de conforto, né? A gente buscar ficar sempre naquele nosso cantinho, tentando não melhorar. Inclusive, até se conecta também com a minha primeira lição que eu falei aqui, que é a gente tentar fugir da redenção. A gente está sempre buscando atalhos, e se a gente não percebe isso, a gente continua sempre atrás de mais sofrimento, que na hora parece que é o que a gente precisa, né? Parece que é o melhor pra gente. Mas a longo prazo não nos faz bem. E como eu falei, tanto é em questão de amizade, como também até mesmo de hábitos, de você ser uma pessoa saudável, de ler, por exemplo. Poxa, eu falo por mim mesmo, eu demorei muito para começar a ler, porque eu sempre achava que ler não era uma coisa muito, não é nem que não fosse boa, mas que não era pra mim. Porque eu tava sempre buscando, né? Eu não queria passar por essa experiência de ter que parar o que eu tô fazendo e ler 10 páginas. Eu queria ficar no Instagram, né, no YouTube, vendo porcaria e não fazendo bem pra minha mente. Então a gente precisa quebrar esse looping, porque eu acho que somos todos muito condicionados em questão de rede social, em questão de estímulos visuais, sonoros, tudo que a gente tem no mundo hoje, a realmente buscar sempre a dopamina barata, né? A gente entra num pouco aqui de papo coach, mas realmente está conectado, né? A gente está sempre querendo buscar os estímulos mais fáceis e mais rápidos, e que consequentemente acaba sendo sofrimento a longo prazo. Então, se a gente não prepara a nossa mente, se a gente não é humilde e entende o que que a gente está fazendo, né? Entender que a gente não, nós não somos os melhores, que a gente comete erros e também que a gente tem que passar pelas consequências dos nossos erros, a gente não vai conseguir melhorar. Inclusive, ainda falando sobre essa questão de sofrimento, né? Eu vou até comentar aqui sobre praticamente meu livro favorito, que é Ana Karenina do Tolstói, em que tem uma parte que um dos personagens principais, que é o Lievin, ele começa a justamente entrar meio que numa melancolia de sofrimento em que eu não vou dar spoiler, mas que ele passa por um período difícil, né? A pessoa que ele ama não dá bola pra ele e também o irmão dele que ele ama tá passando por muitos problemas e ele começa a meio que entrar num globo de melancolia, né? Onde ele só pensa problema, em que ele vê que a vida não tem sentido e que todos aqueles conceitos nihilistas, né, ele começa a realmente entrar um pouco nessa onda. Isso faz com que ele fique buscando o sofrimento. Ele poderia tentar reconquistar a amada dele, mas eu não vou dar spoiler, porque tem que falar e acaba dando spoiler, né? Mas ele acaba meio que se isolando do mundo, né? Ele acaba entrando num contexto assim de que só as coisas que ele faz, que ele pensa são certas. E aí justamente ele inconscientemente está buscando isso. E depois dá tudo certo, né? Ele consegue conquistar as coisas que ele queria, mas se ele não tivesse meio que ido atrás disso, né? Se ele não tivesse se tocado disso, muito provavelmente ele continuaria numa melancolia pro resto da vida dele. E é por isso que eu digo que a gente tem que ter cuidado com melancolia, porque existem muitas personalidades que elas procuram melancolia, porque a melancolia, de certa forma, é viciante. A gente não percebe isso, mas ela é. É claro que isso não se adequa para todo mundo, né? Eu conheço pessoas que são super felizes, extrovertidas, e que aí já não entra muito essa lição, mas eu digo para personalidades mais introvertidas que isso pode acabar acontecendo. E aí a gente vai para a nossa última lição, que é a seguinte: se nós não aproveitamos o caminho, o ponto final não vai ser satisfatório. Por que que eu falo isso, né? Muito inspirado aqui em Grande Sertão Veredas, em que tem uma frase muito conhecida, né, que o personagem principal fala sobre você aproveitar a travessia, e eu digo isso porque eu vejo isso muito em relação a mim. Eu sempre estou buscando o ponto final, sempre estou buscando aquele período em que vai dar tudo certo, né, em que eu vou ter uma empresa de sucesso, em que eu vou estar super realizado, e eu acabo não percebendo o caminho, as pequenas vitórias. E eu digo isso porque, é como eu falei, eu estou sentindo isso atualmente. Eu sinto que eu estou tão focado, eu estou tão distraído em conseguir o resultado final, em estar buscando sempre aquele ponto em que eu vou achar que eu estou 100% satisfeito, que eu conquistei tudo que eu queria, e eu acabo não percebendo, mas que a vida já está acontecendo nesse meio do caminho, né? E que eu estou tendo muitas pequenas conquistas e muitas melhorias
que acabam ficando ocultas, porque eu tô sempre querendo ver lá o topo da montanha e sempre buscando aquilo, sendo que eu preciso ter paciência e eu também preciso entender que o caminho por si só já é uma conquista. E eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas já pensaram também, refletiram, mas é algo muito difícil de você conseguir aplicar, porque é aquela coisa que eu falei, estão sempre repletos de estímulos, rede social, tudo isso, dopamina é muito barata, curta, e a gente não consegue perceber o valor das coisas, a gente não consegue perceber o valor do caminho, porque a gente está sempre se comparando, a gente está sempre querendo ser melhor do que o outro, sempre querendo ser mais inteligente do que o outro, e aí a gente não percebe que essa nossa transformação, né, esse nosso amadurecimento, ele já tem um valor, se duvidar, até maior do que o ponto final. É porque o ponto final, se você não percebe o caminho que você teve, se você não se sente satisfeito no caminho que você fez, o ponto final só vai ser algo de curto prazer, né? Você vai chegar lá no ponto final, e aí depois de um ano, você ainda vai estar satisfeito com isso? Então, se você não fica satisfeito com o caminho que você está levando, com o caminho que você está seguindo, dificilmente aquele ponto, aquela conquista final que você busca, realmente vai ser prazerosa. No final vai ser mais um prêmio de consolação do que propriamente aquilo que você buscou a vida toda. Isso acontece muito, como eu falei, por conta de comparação. A gente acha que todo mundo está se dando bem, a gente abre o Instagram, né, abre o TikTok, acha que todo mundo está sendo bem sucedido, está feliz, e aí a gente fica com ânsia de precisamos também estar felizes, precisamos também estar mostrando nosso sucesso, e eu sinto isso justamente por conta das redes sociais, né? Se a gente não consegue ter uma reflexão, parar para pensar e entender que cada caso é um caso, que todo mundo tem o seu tempo, e aproveitar esse tempo para que a gente possa melhorar de uma forma em que a gente está sempre evoluindo, aí sim as coisas vão começar a dar certo e a gente vai parar de se comparar. Enquanto não, a gente vai ficar sempre preso num ponto em que, tipo assim, se a gente não chegou naquele destino final, as coisas não deram certo. E a gente acaba, inclusive, deixando várias oportunidades passar. Pessoal, claro que eu falei de poucos livros aqui comparado aos que eu li, mas eu tentei pegar realmente os principais. Se eu fosse falar de várias lições aqui que eu tive, eu poderia ficar umas 5 horas falando direto. Mas eu tentei pegar realmente as 4 principais. Espero que tenha sido legal para quem assistiu, que tenha trazido alguma reflexão para você, né, que tenha feito sentido para você que assistiu o vídeo. E, claro, vou continuar lendo literatura, e como eu falei, estou lendo Irmãos Karamazov, o celular está em cima dele agora, e eu já estou tendo muitas reflexões, então é provável até que eu faça uma parte 2 futuramente. Pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, e comenta também indicações de outros livros para que eu possa estar lendo e estar sempre aumentando o repertório e aumentando também minhas reflexões, para que eu possa trazer a parte 2 também. Eu estou sempre lendo os comentários que vocês colocam aqui nos vídeos, e estou sempre colocando esses livros, inclusive vários livros que eu li aqui foram indicações de vocês nos comentários. Então, pessoal, é isso e até a próxima.